Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo B. O Destino. O adivinho procura interpretar algo que, na realidade, é obscuro. Sofia tinha mantido o portão da casa debaixo de olho enquanto lia sobre Demócrito. Decidiu sair em direção à caixa do correio, para ter a certeza. Quando abriu a porta da casa, descobriu lá fora, sobre escada, um pequeno envelope com seu nome, Sofia Amundsen. Era evidente que ele a tinha enganado. Precisamente nesse dia, em que ela observara atentamente a caixa do correio, o misterioso filósofo tinha entrado furtivamente em casa e colocado a carta nas escadas, antes de se ter escondido novamente no bosque. Que diabo! Como é que ele poderia saber que, precisamente nesse dia, Sofia estava com a caixa do correio debaixo de olho? Talvez ele, ou ela, a tivesse visto à janela. De qualquer modo, estava contente por ter encontrado o envelope antes de a mãe ter chegado à casa. Sofia voltou para o seu quarto e abriu a carta. O envelope branco estava um pouco úmido nos bordas e apresentava também alguns cortes. Mas por quê? Não chovia há vários dias. Na folha estava escrito: Acreditas no destino? Será a doença um castigo dos deuses? Quais são as forças que governam o curso da história? Se ela acreditava no destino? Não, na verdade não. Mas conhecia muitas pessoas que acreditavam. Por exemplo, muitas das suas colegas liam o horóscopo nas revistas. E se acreditavam na astrologia, com certeza acreditavam também no destino, porque os astrólogos afirmam que a posição das estrelas no céu pode dizer algo sobre a vida dos homens na Terra. Se acredita que um gato preto que se atravessa no nosso caminho significa azar, sim, nesse caso também se acredita no destino. Quanto mais refletia nisto, mais exemplos descobria da crença no destino. Por que é que se dizia, por exemplo, bate na madeira? E por que é que a sexta-feira 13 é um dia de azar? Sofia tinha ouvido dizer que muitos hotéis não tinham nenhum quarto com o número 13. Certamente porque havia muitas pessoas supersticiosas. Superstição não era uma palavra estranha? Quando se acredita somente em Deus, isso chama-se apenas fé. Mas quando se acredita na astrologia ou na sexta-feira 13, trata-se imediatamente de superstição. Quem tinha o direito de designar a crença de outras pessoas como superstição? Sofia tinha certeza de uma coisa: Demócrito não acreditava no destino. Ele era materialista. Acreditava apenas nos átomos e no vazio. Sofia procurava refletir sobre as outras perguntas escritas na folha. Será a doença um castigo dos deuses? Hoje em dia já ninguém acreditava numa coisa dessas. Mas depois lembrou-se que muitas pessoas rezavam a Deus para ficarem boas, e nesse caso tinham de acreditar que Deus também determinava quem devia estar doente e quem devia estar de boa saúde. A última pergunta era a mais difícil. Sofia nunca tinha pensado no que é que governaria o curso da história. Deviam ser os homens. Se fosse Deus ou o destino, os homens não podiam ter realmente livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio levou Sofia a um pensamento completamente diferente. Por que é que haveria de aceitar que o misterioso filósofo brincasse com ela de gato e ao rato? Por que é que não lhe escrevia também ela uma carta? Ele ou ela colocaria seguramente uma nova carta no correio no decorrer da noite ou na manhã seguinte. E por isso, ela iria deixar, no mesmo lugar, uma carta para o seu professor de filosofia. Sofia pôs mãos à obra. Achou muito difícil escrever a uma pessoa que nunca tinha visto. Nem sequer sabia se estava a escrever a um homem ou a uma mulher. Também não sabia se esta pessoa era velha ou nova. E, no fim de contas, essa pessoa podia inclusivamente ser alguém que Sofia conhecia. Em pouco tempo, formularam uma pequena carta. Caro filósofo, aqui em casa temos em grande apreço o seu generoso curso de filosofia. Mas também nos preocupa não saber quem você é. Por isso lhe pedimos que se apresente com o nome completo. Em compensação, é convidado para um café aqui em casa,
mas de preferência quando a mãe não estiver cá. Ela trabalha de segunda a sexta das 7h30 às 17h00. Eu própria estou na escola de manhã, mas estou sempre em casa da parte de tarde, exceto às quintas-feiras, às 14h15. Além disso, faço um café muito bom. Desde já agradeço. Muitos cumprimentos da sua aluna atenta. Sofia Amundsen, 14 anos. No fundo da folha, escreveu: solicita-se resposta. Pareceu-lhe uma carta demasiado cerimoniosa. Mas não era fácil decidir. Com que palavras havia de escrever a uma pessoa sem rosto? Colocou a carta num envelope cor-de-rosa e fechou-o. No envelope, escreveu: para o filósofo. O problema era como colocaria a carta na caixa do correio sem que a sua mãe a descobrisse. Tinha que a pôr lá antes de a mãe chegar a casa, e não se podia esquecer de revistar cedo a caixa do correio, na manhã seguinte, antes que o jornal chegasse. Se durante a tarde ou a noite não chegasse mais nenhuma carta para ela, tinha que ficar de novo com o envelope rosa. Por que é que tudo tinha de ser tão complicado? Nessa tarde, Sofia foi cedo para o quarto apesar de ser sexta-feira. A mãe tentou que ela ficasse, aliciando-a com pizza e com filme policial, mas Sofia disse que estava cansada e que queria ler na cama. Enquanto a mãe olhava fixamente a tela, Sofia foi sorrateiramente à caixa do correio. A mãe estava claramente preocupada. Falava com Sofia num tom completamente diferente desde a conversa sobre o coelho e a cartola. Sofia não queria que ela se preocupasse, mas nesse momento tinha de ir para o quarto para poder observar a caixa do correio. Quando a mãe foi ter com ela cerca das 11h, Sofia estava sentada à janela e olhava fixamente para a rua. Não estás a observar a caixa do correio, pois não? Perguntou a mãe. E por que não? Vejo que estás mesmo apaixonada, Sofia. Mas se ele trouxer uma nova carta, certamente não será à meio da noite. Que coisa! Sofia não podia suportar observações sobre a sua suposta paisel. Mas tinha de deixar a mãe acreditar nisso. A mãe continuou. Foi ele que falou no coelho e na cartola? Sofia knew affirmativamente. Ele não se droga, pois não? Desta vez, Sofia teve pena dela. Não podia causar-lhe tanta angústia. De qualquer modo, era uma idiotice completa julgar que pensamentos estranhos tinham forçosamente algo a ver com estupefacientes. Por vezes, os adultos eram mesmo bobos. Voltou-se e disse: Mamãe, eu prometo-te que nunca vou experimentar isso, e ele também não toma drogas. Mas interessa-se muito por filosofia. É mais velho que tu? Sofia abanou a cabeça. É da mesma idade? Sofia knew affirmativamente. Parece-me um rapaz fantástico. E agora acho que devias tentar dormir. Mas Sofia ficou ainda sentada um bom tempo a observar a rua. Por volta da 1h estava tão cansada que os seus olhos se fechavam constantemente. Por pouco não se deitava, mas descobriu subitamente uma sombra que vinha do bosque. Lá fora estava quase totalmente escuro, mas havia claridade suficiente para que ela reconhecesse uma silhueta humana. Era um homem, e pareceu a Sofia bastante velho. Pelo menos, não estava de forma alguma na sua faixa etária. Trazia na cabeça uma boina, ou algo semelhante. A certa altura, pareceu que olhava para cima, para casa, mas Sofia não tinha nenhuma luz acesa. O homem foi à caixa do correio e introduziu um envelope grande. Precisamente no momento em que introduziu seu envelope, descobriu o envelope de Sofia. Enfiou a mão na caixa do correio e retirou a carta. Não tardou muito para se pôr de novo a caminho do bosque. Correu e desapareceu entre as árvores. Sofia sentiu o coração a bater. Desejava ter corrido atrás dele mesmo de camisola. Mas não arriscava, não se atrevia a ir ao encalço de um homem completamente estranho no meio da noite. Mas tinha de ir buscar a carta, isso era certo.
Passado um pouco, desceu silenciosamente as escadas, abriu a porta com cuidado e foi à caixa do correio. Voltou ao seu quarto com o grande envelope na mão. Sentou-se na cama e reteve a respiração. Passados poucos minutos, nada se movia na casa, abriu a carta e começou a ler. Evidentemente, não podia esperar uma resposta à sua carta. Essa chegaria de manhã, na melhor das hipóteses. O destino. Mais uma vez, bom dia, cara Sofia. Deixa-me apenas dizer-te que nunca deves tentar espiar-me. Um dia havemos de nos conhecer, mas serei eu a decidir o momento e o local. Agora já sabes, não vais querer ser desobediente, pois não? Regressando aos filósofos. Vimos de que modo eles tentaram encontrar explicações naturais para as transformações da natureza. Antes disto, essas transformações eram explicadas através dos mitos. Mas noutros campos a superstição antiga também tinha de ser posta de parte. Vemo-lo não só em relação à saúde e doença, como também na política. Nestes domínios, os gregos acreditavam no destino. Fatalismo significa a convicção de que está estabelecido a priori aquilo que irá acontecer. Encontramos esta ideia em todo o mundo, tanto hoje como em qualquer outro momento da história. Aqui na Europa setentrional, encontramo-la nas antigas sagas islandesas. Tanto entre os gregos como noutros povos acreditava-se que os homens, através de diversos oráculos, podiam estar sabendo do seu destino. Isso significa que o destino de uma pessoa ou de um estado se pode prever de diversas maneiras e que se pode interpretar a partir de determinados indícios. Há ainda muitas pessoas que acham ser possível ler o destino nas cartas, na palma da mão ou interpretando as estrelas. Uma prática muito difundida na Noruega é também ler os restos do café. Depois de se tomar um café, fica geralmente no fundo da xícara um pouco da borra. Talvez a borra forme uma determinada imagem ou um desenho, principalmente se recorrermos um pouco à imaginação. Quando a borra se parece com um carro, isso significa talvez que a pessoa que bebeu o café irá em breve fazer uma longa viagem de carro. Vemos que o adivinho procura interpretar algo que, na realidade, é obscuro. Isso é típico da arte divinatória. É precisamente porque aquilo a partir do qual nós predizemos é tão pouco claro que, na maior parte das vezes, não é fácil de todo contradizer o adivinho. Quando erguemos os olhos para o céu estrelado, vemos um verdadeiro caos de pontinhos brilhantes. No entanto, muitos homens acreditaram ao longo da história que as estrelas poderiam dizer-nos algo acerca da nossa vida na Terra. Ainda hoje há políticos que pedem conselho aos astrólogos antes de tomarem decisões importantes. O oráculo de Delfos. Os gregos acreditavam que o oráculo de Delfos poderia dar aos homens informação sobre o seu destino. Aí, o deus Apolo era a divindade do oráculo, que falava através da sacerdotisa, a Pítia ou Pitonisa, que estava sentada numa trípode sobre uma fenda aberta no solo. Desta fenda subiam gases entorpecedores, por meio dos quais a Pítia ficava em estado de transe. Só assim podia tornar-se porta-voz de Apolo. Quem chegava a Delfos tinha primeiro de colocar aos sacerdotes locais a sua pergunta. Estes iam ter com a Pítia. Ela dava uma resposta que era tão incompreensível ou tão ambígua que os sacerdotes tinham de explicar essa resposta àquele que a solicitara. Desta forma, os gregos podiam servir-se da sabedoria de Apolo, visto que acreditavam que Apolo sabia tudo, passado e futuro. Muitos soberanos não ousavam partir para a guerra ou tomar decisões importantes antes de consultarem o oráculo de Delfos. Assim, os sacerdotes de Apolo tornaram-se quase uma espécie de diplomatas e conselheiros que possuíam vasto conhecimento do povo e do país. No templo de Delfos, havia uma inscrição famosa: Conhece-te a ti mesmo. Isso porque os homens nunca deviam julgar que eram mais do que homens, e nenhum homem podia escapar ao seu destino. Entre os gregos contavam-se muitas histórias acerca de pessoas que tinham sido vítimas do seu destino. Com o decorrer do tempo, foram escritos vários dramas, tragédias, acerca destas personagens trágicas.
O exemplo mais famoso é a história do rei Édipo que, querendo fugir ao seu destino, acabou mesmo por cair nas suas garras. História e medicina. Não era apenas a vida de pessoas individuais a ser determinada pelo destino, segundo a opinião dos gregos na antiga Grécia. Eles pensavam também que o curso do mundo era governado pelo destino. Acreditavam, por exemplo, que o desenlace de uma guerra podia ser atribuído à intervenção divina. Ainda hoje, muitos acreditam que Deus ou outras forças místicas governam os acontecimentos históricos. Mas enquanto os filósofos gregos procuravam encontrar explicações naturais para os processos da natureza, também se formava pouco a pouco uma ciência da história, cujo objetivo era encontrar causas naturais para o curso da história. Já não se atribuía aos desejos de vingança dos deuses o fato de um estado perder uma guerra. Os historiadores gregos mais conhecidos foram Heródoto, 484-424 AC, e Tucídides, 460-400 a.C. Os gregos acreditavam que os deuses eram responsáveis pelas doenças. Assim, as doenças contagiosas eram frequentemente vistas como castigo dos deuses. Em contrapartida, os deuses podiam tornar os homens saudáveis se lhes fossem oferecidos os sacrifícios devidos. Esta ideia não é tipicamente grega. Antes de se desenvolver, em tempos mais recentes, a ciência médica moderna, predominava a opinião segundo a qual cada doença tinha uma causa sobrenatural. A palavra influenza, gripe, que ainda hoje é utilizada, significava originalmente que alguém estava sob a influência nefasta dos astros. Muitas pessoas em todo o mundo ainda pensam que várias doenças, como, por exemplo, a AIDS, são um castigo de Deus. E muitos acreditam que um doente pode ser curado de maneira sobrenatural. Enquanto os filósofos gregos refletiam sobre a natureza, desenvolvia-se igualmente na Grécia uma ciência médica, que procurava encontrar explicações naturais para a saúde e para a doença. Esta ciência médica grega foi supostamente fundada por Hipócrates, que nasceu cerca do ano 460 a.C. na ilha de Cos. A proteção mais importante contra a doença residia, segundo a tradição hipocrática, na moderação e numa vida saudável. Para um ser humano é natural estar bem. Por isso, se se adoece, deve-se procurar o motivo num desequilíbrio físico ou psíquico. A vida saudável reside na moderação, na harmonia e em uma mente sã num corpo são. Hoje ainda se fala acerca de deontologia médica. Significa que um médico tem que exercer a sua profissão seguindo determinadas normas éticas. Por exemplo, um médico não pode receitar drogas a pessoas saudáveis. Um médico está também sujeito a um segredo profissional que lhe proíbe contar aquilo que um paciente lhe revelou sobre a sua doença. Estas ideias vêm de Hipócrates. Os seus discípulos tinham de prestar um juramento ainda hoje conhecido como juramento hipocrático. Juro por Apolo, o médico, por Escolápio, por Higeia e por Panaceia, tomando por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, que cumprirei com todas as minhas posses e conforme o meu saber o seguinte juramento: considerar e amar como a meus pais aquele que me ensinou esta arte, viver com ele, se necessário for, repartir com ele os meus bens, olhar pelos seus filhos como se fossem meus irmãos e ensinar-lhes esta arte, se assim o pretenderem, sem receber qualquer pagamento ou promessa. Escrita: ensinar aos meus filhos, aos filhos do mestre que me ensinou e a todos os discípulos que se inscrevam e que concordem com as regras da profissão, mas só a estes, todos os preceitos e conhecimentos. Prescrever aos doentes, segundo as minhas possibilidades e o meu saber, o regime conveniente para o seu bem e nunca prejudicar ninguém. Não receitar drogas perigosas para agradar a quem quer que seja, nem lhe dar conselhos que possam causar a sua morte. Não dar às mulheres meios de abortarem. Conservar a pureza da minha vida e da minha profissão. Não fazer operações para tirar pedras, mesmo nos enfermos em que a doença seja manifesta, e deixar esta operação aos especialistas nessa arte. Em todas as casas a que eu for, entrar somente para benefício dos meus doentes, evitando qualquer prejuízo intencional ou qualquer sedução, bem como, em especial, os prazeres do amor com mulheres ou com homens, quer sejam livres ou escravos. Manter secreto e nunca revelar aos outros tudo que possa vir a saber no exercício da minha profissão, fora da minha profissão ou na convivência diária com as pessoas e que não deva ser divulgado. Se eu mantiver e observar este juramento com fidelidade, que possa ter alegria em viver e praticar a minha arte,
respeitado por todos os homens e em todos os tempos, mas se eu me desviar dele, ou violar, que me suceda o contrário. Quando acordou na manhã de sábado, Sofia sobressaltou-se. Teria apenas sonhado, ou teria visto, de fato, o filósofo? Tateando, procurou debaixo da cama. Sim, aí estava a carta que chegará nessa noite. Tinha lido sobre a crença no destino, no que dizia respeito aos gregos. Não podia ser apenas um sonho. Seguramente que tinha visto o filósofo. E mais, tinha visto com seus próprios olhos que ele ficará com a sua carta. Sofia levantou-se e espreitou para debaixo da cama. Retiro as folhas escritas. Mas o que era aquilo? Bem atrás, junto à parede, estava uma coisa vermelha. Seria um lenço? Sofia enfiou-se debaixo da cama e retirou um lenço de seda vermelho. Nunca tinha visto aquele lenço. Examinou bem o lenço de seda e soltou um grito quando viu que na bainha estava algo escrito a preto. Hilde. Hilda. Mas quem era esta Hilde? Como era possível que os seus caminhos se cruzassem desta forma? Capítulo 7. Sócrates. A pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. Sofia vestiu um vestido de verão e desceu para a cozinha. A mãe estava debruçada sobre o lava-louça. Sofia decidiu não dizer nada sobre o lenço de seda. Já foste buscar o jornal? Perguntou Sofia em voz baixa. A mãe voltou-se. Não queres ser simpática e ir buscá-lo por mim? Sofia correu pelo caminho de saibro e espreitou para a caixa do correio verde. Apenas jornais. Mas também não podia esperar uma resposta imediata. Na primeira página do jornal, leu algumas linhas acerca do contingente norueguês da ONU no Líbano. Contingente da ONU. Não era o que estava escrito no postal do pai de Hilde? Mas tinha um selo norueguês. Talvez os soldados noruegueses da ONU tivessem uma caixa de correio apenas para eles. Quando voltou à cozinha, a mãe afirmou ironicamente. De repente os jornais passaram a interessar-te muito. Felizmente, não disse mais nada acerca da caixa do correio ou alguma coisa semelhante, nem durante o café da manhã nem durante o resto do dia. Quando foi às compras, Sofia foi a correr para a toca com a carta que falava do destino. O seu coração deu um pulo quando encontrou um pequeno envelope branco junto à caixa das cartas do seu professor de filosofia. Sofia julgou saber quem o tinha colocado lá. Este envelope também tinha as bordas úmidas. E apresentava 2 golpes profundos, exatamente como o envelope branco que receberá no dia anterior. Teria o filósofo estado ali? Conheceria ele o seu esconderijo secreto? Por que é que os envelopes estavam molhados? Sofia ficou atordoada com todas estas perguntas. Abriu o envelope e leu o que estava escrito na folha. Cara Sofia, li a tua carta com grande interesse. E também com muita pena porque não posso aceitar o teu convite para tomar café em tua casa. Havemos de nos encontrar um dia, mas, por enquanto, não posso ser visto na curva do capitão. Devo ainda acrescentar que já não posso entregar as minhas cartas pessoalmente. Com o decorrer do tempo, isso seria demasiado arriscado. O meu pequeno mensageiro levará as próximas cartas. Em compensação, as cartas serão depositadas diretamente no teu esconderijo secreto, no jardim. Daqui em diante, podes entrar em contato comigo quando sentires que há necessidade disso. Nesse caso, tens de usar um envelope cor-de-rosa com uma bolacha doce ou com um torrão de açúcar. Quando o mensageiro encontrar uma dessas cartas, não deixará de má trazer. P.S. Não é nada divertido recusar o convite de uma jovem. Mas por vezes é necessário. PS2. Se encontrares um lenço de seda, quero pedir-te que o conserves cuidadosamente. Acontece, por vezes, que os objetos são trocados, principalmente na escola e em locais semelhantes, e está na verdade uma escola de filosofia. Cumprimentos cordiais. Albert Knox.
Sofia já tinha 14 anos e já receberá várias cartas durante a sua breve existência, pelo menos no Natal ou nos aniversários. Mas esta era a carta mais estranha que alguma vez receberá. Não trazia selo. Nem sequer tinha estado na caixa do correio. Esta carta fora depositada diretamente no esconderijo supersecreto de Sofia, junto à antiga sebe. Também era estranho que a carta se tivesse molhado, estando um tempo primaveril seco. Mas o mais estranho era, obviamente, o lenço de seda. O professor de filosofia tinha mais uma aluna. Está bem. E esta outra aluna tinha perdido um lenço de seda vermelho. Está bem. Mas como é que conseguirá perder o lenço debaixo da cama de Sofia? E Alberto Knox, que nome tão esquisito! De qualquer forma, esta carta provara que havia uma relação entre o professor de filosofia e Hilde Moller-Knag. Mas que o pai de Hilde confundisse as moradas era completamente incompreensível. Sofia ficou muito tempo sentada, questionando-se sobre que relação poderia haver entre ela própria e Hilde. Por fim, suspirou, resignada. O professor de filosofia dissera que se encontraria um dia. Iria ela, nessa altura, conhecer também Hilde? Virou a folha. Descobriu então que havia algumas frases no verso. Existe um pudor natural? A pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Quem sabe o que é correto, age corretamente. Sofia já sabia que as frases curtas dos envelopes brancos a iriam preparar para o conteúdo do envelope grande que, entretanto, receberia em seguida. E nesse momento, teve uma ideia. Se o mensageiro lhe levava para a toca o envelope amarelo, Sofia podia esperar por ele. Ou por ela. De qualquer modo, havia de agarrar a pessoa em questão até que lhe contasse mais qualquer coisa a respeito do filósofo. Na carta estava escrito que o mensageiro era pequeno. Tratar-se-ia de uma criança? Existe um pudor natural? Sofia sabia que pudor era uma palavra antiquada para designar certas inibições, por exemplo, deixar-se ver nu. Mas seria realmente natural ter pudor em relação a isso? Ser natural equivalia a dizer que era válido para todos os homens. Mas em muitos países do mundo era natural estar nu. Seria a sociedade a estabelecer o que era permitido e o que não era? Quando a avó era jovem, era completamente impossível tomar banhos de sol em topless. Mas hoje em dia, a maior parte das pessoas achava isso natural, apesar de ser totalmente proibido em muitos países. Sofia coçou a cabeça. Seria isto filosofia? Depois podia ler-se: a pessoa mais sábia é a que sabe que não sabe. Mais sábia que quem? Se o filósofo queria dizer com isso que uma pessoa que sabia que não sabia tudo era mais sábia do que uma que sabia pouco e que pensava que sabia muito, sim, nesse caso não era muito difícil partilhar a sua opinião. Sofia nunca tinha pensado nisso. Mas quanto mais pensava, mais claro lhe parecia que, no fundo, saber que não se sabe é uma espécie de saber. Ela não conseguia imaginar nada mais estúpido do que pessoas que defendiam opiniões que julgavam irrefutáveis, quando, na realidade, nada sabiam sobre isso. Em seguida, havia a frase sobre o conhecimento que vinha de dentro. Mas, sem dúvida, todo o conhecimento vinha primeiro do exterior, passando depois para a cabeça das pessoas. Por outro lado, Sofia lembrava-se bem de situações em que a sua mãe ou os professores, na escola, tinham tentado ensinar-lhe qualquer coisa em que ela não estava interessada. Se aprenderá de fato alguma coisa, também tinha, de algum modo, contribuído para isso. Podia acontecer-lhe compreender algo subitamente, e era isso que era designado por saber. Sim, Sofia achava que tinha resolvido as primeiras perguntas muito bem. Mas em seguida vinha uma afirmação tão estranha que a deixará perplexa. Quem sabe o que é correto, age corretamente. Queria isso dizer que um assaltante de bancos não tinha uma ideia melhor quando assaltava um banco? Sofia achava que não. Em vez disso, estava convencida de que tanto as crianças como os adultos podiam fazer bobagens, dos quais se arrependeriam mais tarde, e que o faziam tendo plena consciência de que poderiam ter agido de uma forma mais correta. Enquanto ainda estava sentada, ouviu de repente, do lado da sebe que ia dar ao bosque, ramos secos a estalarem. Seria o mensageiro? Sofia sentiu de novo o coração aos pulos.
Mas teve ainda mais medo quando se deu conta de que o que se aproximava arfava como um animal. Logo em seguida, entrou na toca um cão grande, vindo do bosque. Devia ser um labrador. Segurava na boca um grande envelope amarelo que deixou cair aos pés de Sofia. Tudo se passou tão depressa que Sofia não conseguiu sequer reagir. Passados poucos segundos, tinha o grande envelope nas mãos, e o cão amarelo desaparecera de novo no bosque. Só depois de tudo isto se ter passado é que o choque surgiu. Sofia pôs as mãos no colo e começou a chorar. Não deu por quanto tempo ficou assim, mas, daí a um bocado, levantou de novo os olhos. Então aquele era o mensageiro. Sofia sentiu-se aliviada. Era por isso que os envelopes brancos estavam molhados nas bordas. E era por isso que tinham golpes. Como é que ainda não pensara nisso? Já fazia sentido que devesse colocar no envelope um biscoito ou um torrão de açúcar quando quisesse escrever ao filósofo. Nem sempre conseguia pensar tão depressa como desejava. No entanto, era bastante curioso que o mensageiro fosse um cão amestrado. Desta forma, podia pôr de lado a ideia de vir a saber pelo mensageiro o paradeiro de Alberto Knox. Sofia abriu o envelope e começou a ler. A filosofia em Atenas. Cara Sofia, quando leres esta carta, já terás conhecido Hermes. Por precaução, devo acrescentar que Hermes é um cão. Mas não tens que te preocupar. Ele é muito simpático e, além disso, tem mais juízo que muitas pessoas. Pelo menos, não tenta parecer mais esperto do que é na realidade. Já podes perceber que o seu nome não é fruto do acaso. Hermes era o mensageiro dos deuses gregos. Era ainda o deus dos viandantes, mas por enquanto isso não nos diz respeito. O importante é que do nome Hermes deriva o adjetivo hermético, que significa obscuro e indecifrável. Isso está relacionado com o fato de Hermes nos manter afastados um do outro. Já apresentei o mensageiro. Ele responde pelo seu nome e, em geral, é bastante obediente. Voltemos à filosofia. Já deixamos a primeira unidade. Refiro-me à filosofia da natureza, a verdadeira ruptura com a concepção mítica do mundo. Vamos conhecer agora os três principais filósofos da antiguidade. Chamam-se Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um destes filósofos marcou de uma certa maneira a civilização europeia. Os filósofos da natureza são também designados por pré-socráticos, visto que viveram antes de Sócrates. Na realidade, Demócrito morreu alguns anos após Sócrates, mas todo o seu pensamento pertence à filosofia da natureza pré-socrática. Sócrates representa uma linha de separação não apenas do ponto de vista cronológico. Também do ponto de vista geográfico, Sócrates é o primeiro filósofo nascido em Atenas, e tanto ele como ambos os seus sucessores viveram e exerceram a sua atividade em Atenas. Talvez recordes que Anaxágoras viveu algum tempo nesta cidade, tendo, no entanto, sido expulso dela por defender que o Sol era uma esfera de fogo. Sócrates não iria ter um destino melhor. A partir da época de Sócrates, Atenas torna-se o ponto de encontro da cultura grega. É ainda mais importante notar que todo projeto filosófico muda essencialmente, se passarmos dos filósofos da natureza para Sócrates. Mas antes de conhecermos Sócrates, vamos saber um pouco mais acerca dos chamados sofistas, que influenciaram o panorama cultural da cidade de Atenas. O pano vai subir, Sofia. A história do pensamento é semelhante a um drama em muitos atos. O homem no centro. Por volta de 450 a.C., Atenas tornou-se o centro cultural do mundo grego. A filosofia também tomou então uma orientação nova. Os filósofos da natureza eram, principalmente, investigadores do mundo físico. Ocupam consequentemente um lugar importante na história das ciências. Em Atenas, o interesse concentrou-se então mais no homem e no seu lugar na sociedade. Em Atenas desenvolvia-se progressivamente uma democracia com assembleias populares e tribunais. Uma das condições para a instauração da democracia exigia que os homens recebessem instrução suficiente para poderem participar na vida política. Também nos dias de hoje vemos que uma jovem democracia precisa do esclarecimento popular.
Entre os atenienses isso significava, principalmente, dominar a retórica. Vindo das colônias gregas, um grupo de professores itinerantes e de filósofos afluiu então a Atenas. Chamavam-se sofistas. A palavra sofista designa uma pessoa sábia ou erudita. Em Atenas, os sofistas ganhavam seu sustento ensinando cidadãos. Os sofistas tinham uma notável semelhança com os filósofos da natureza, pois também eles eram críticos relativamente aos mitos tradicionais. Mas, simultaneamente, os sofistas recusavam tudo que lhes parecia ser especulação filosófica desnecessária. Achavam que mesmo que houvesse resposta para muitas questões filosóficas, os homens nunca poderiam encontrar explicações verdadeiramente seguras para os enigmas da natureza e do universo. Em filosofia, este ponto de vista é designado por ceticismo. Mas apesar de não podermos encontrar resposta para todos os enigmas da natureza, sabemos que somos homens e que devemos aprender como viver em comunidade. Os sofistas interessavam-se pelo homem e pelo seu lugar na sociedade. O homem é a medida de todas as coisas, dizia o sofista Protágoras, cerca de 487-420 a.C. Queria dizer que a justiça e a injustiça, o bem e o mal devem ser sempre avaliados em função das necessidades dos homens. A pergunta se acreditava nas divindades gregas, respondeu: sobre os deuses nada posso dizer, porque muitas coisas nos impedem que o saibamos, a dificuldade do problema e a brevidade da vida humana. Chamamos agnóstico aquele que diz não poder afirmar com segurança se Deus existe ou não. Os sofistas faziam com frequência longas viagens, tomando assim conhecimento de vários sistemas de governo. Os usos e os costumes, e as leis das cidades-estado variavam muito. Partindo dessas experiências, os sofistas iniciaram em Atenas uma discussão sobre o que era estabelecido pela natureza e o que era imposto pela sociedade. Desta forma, criaram na cidade-estado de Atenas as bases para uma crítica social. Podiam, por exemplo, mostrar que uma expressão como pudor natural não era admissível, porque se o pudor fosse natural, teria de ser inato. Mas é inato, Sofia, ou foi a sociedade que o criou? Para pessoas que viajaram muito, a resposta tinha de ser simplesmente: não é natural, ou inata, a vergonha de se mostrar nu. Pudor, ou ausência de pudor, tem a ver, principalmente, com os usos e os costumes numa sociedade. Como podes compreender, os sofistas provocavam fortes discussões na sociedade ateniense, ao afirmarem que não havia normas absolutas para estabelecer o que é justo e o que não é. Sócrates, pelo contrário, tentou provar que algumas normas são realmente absolutas e universalmente válidas. Quem era Sócrates? Sócrates, 470-399 a.C., é talvez a personagem mais enigmática de toda a história da filosofia. Não escreveu uma única linha. Apesar disso, pertence ao número dos que exerceram maior influência no pensamento europeu. O fato de ser conhecido, mesmo por quem não possui muitos conhecimentos de filosofia, tem provavelmente a ver com a sua morte trágica. Sabemos que nasceu em Atenas e que aí passou a sua vida, principalmente nas praças e nas ruas, onde conversava com todo tipo de gente. Achava que os campos e as árvores não lhe podiam ensinar nada. Por vezes, ficava longas horas absorto em reflexão profunda. Ainda no seu tempo, era considerado uma pessoa enigmática e após a sua morte foi considerado precursor das mais diversas orientações filosóficas. E precisamente por ser tão enigmático e ambíguo, variadíssimas orientações o podiam reivindicar. Sabe-se que era muito feio. Era pequeno e gordo, e tinha olhos salientes e um nariz achatado. Mas interiormente, dizia-se, era um homem maravilhoso, nunca se poderia encontrar alguém igual a ele. No entanto, foi condenado à morte devido à sua atividade filosófica. Conhecemos a vida de Sócrates principalmente através de Platão, que era seu discípulo, também ele um dos maiores filósofos da história. Platão escreveu muitos diálogos, ou conversas filosóficas, nas quais faz participar Sócrates. Quando Platão põe as palavras na boca de Sócrates, não podemos dizer com certeza que Sócrates as tivesse verdadeiramente pronunciado. Por isso, não é fácil distinguir a doutrina de Sócrates da de Platão.
Este problema é válido, também, para muitas outras personalidades históricas que não deixaram fontes escritas. O exemplo mais famoso é obviamente Jesus. Não podemos ter a certeza de que o Jesus histórico tenha dito, de fato, aquilo que Mateus ou Lucas puseram na sua boca. Da mesma forma, permanecerá sempre um enigma aquilo que o Sócrates histórico disse realmente. Quem era realmente Sócrates não é muito importante. A arte do diálogo. O que distinguia, na verdade, a atividade de Sócrates era o seu desejo de não ensinar os homens. Em vez disso, parecia querer ele mesmo aprender com o seu interlocutor. Assim, não ensinava como um vulgar professor de escola, dialogava. Mas não se teria tornado um filósofo famoso se apenas tivesse escutado os seus interlocutores. Também não teria sido condenado à morte. E, principalmente no início, apenas punha questões. Alegava, humildemente, nada saber. No decurso do diálogo, levava frequentemente os outros a reconhecerem os pontos fracos das suas reflexões. Podia suceder então que o interlocutor fosse encostado à parede e tivesse de reconhecer, por fim, o que era o justo e o injusto. Disse que a mãe de Sócrates era parteira, e Sócrates comparava sua atividade à arte da obstetrícia. Não é a parteira que dá à luz à criança, ela apenas está presente e ajuda a mãe. Sócrates compreendeu também que a sua tarefa era ajudar os homens a parir o saber correto, porque o verdadeiro saber tem de vir de dentro e não pode ser enxertado. Só o conhecimento que vem do interior é a verdadeira inteligência. Vou precisar. A capacidade de dar à luz crianças é uma faculdade natural. Da mesma forma, todos os homens podem compreender as verdades filosóficas, usando simplesmente a razão. Quando alguém recorre à razão, retira qualquer coisa de si mesmo. Precisamente por se fingir ignorante, Sócrates obrigava as pessoas a usarem a razão. Sócrates podia simular ignorância ou parecer mais estúpido do que na realidade era, a famosa ironia socrática. Desta forma, ele conseguia sempre descobrir os pontos fracos na forma de pensar dos atenienses. Isto podia passar-se no centro de uma praça, ou seja, em público. Um encontro com Sócrates podia levar o interlocutor a fazer papel de estúpido, ou a ser ridicularizado perante uma grande assistência. Por isso, não é de espantar que ele se tivesse tornado incômodo e muito irritante, principalmente para aqueles que detinham o poder. Sócrates dizia que Atenas era como um cavalo indolente, e ele era uma espécie de pernilongo que lhe picava o flanco para o manter desperto. O que é que se faz com o pernilongo, Sofia? Sabe me dizer? Uma voz divina. Sócrates picava os seus próximos no flanco, não tendo, porém, a intenção de os atormentar. Havia algo nele que não o deixava agir de outra forma. Repetia frequentemente que ouvia interiormente uma voz divina. Sócrates insurgia-se, por exemplo, com a condenação de pessoas à morte. Além disso, recusava-se a denunciar inimigos políticos. Por fim, isso iria custar-lhe a vida. No ano de 399 a.C., foi acusado de corromper a juventude e de inventar novos deuses. Por uma maioria apertada, foi declarado culpado por um júri de 500 membros. Podia ter pedido clemência. Poderia, pelo menos, ter salvado a sua vida, se estivesse disposto a deixar Atenas. Mas se o tivesse feito, não teria sido Sócrates, porque a própria consciência e a verdade eram mais importantes do que a vida. Insistia que só agira para o bem do Estado, mas, mesmo assim, foi condenado à morte. Pouco tempo depois, e em presença dos seus amigos mais próximos, bebeu uma taça de cicuta. Por quê, Sofia? Por que é que Sócrates teve de morrer? Há muitas pessoas que ainda fazem esta pergunta. Mas ele não foi o único na história a ir até as últimas consequências e a morrer em nome das suas convicções. Já mencionei Jesus e entre Jesus e Sócrates há, de fato, muitas afinidades. Vou referir apenas algumas. Tanto Jesus como Sócrates eram já considerados pelos seus contemporâneos pessoas enigmáticas. Nenhum deles escreve a sua mensagem, por isso estamos completamente dependentes da imagem que os seus discípulos nos dão deles. Sabe-se, no entanto, que ambos eram mestres na arte de comunicar.
Além disso, expressavam-se de uma forma clara, o que tanto poderia encantar como irritar. E ambos acreditavam ser portadores de uma mensagem maior que eles mesmos. Desafiavam aqueles que detinham o poder na sociedade porque criticavam todas as formas de injustiça e de abuso de poder. E ainda, esta atividade custou a ambos a vida. Inclusivamente nos processos contra Jesus e Sócrates vemos claros paralelismos. Ambos poderiam ter talvez pedido clemência e salvo assim as suas vidas. Mas acreditavam estar a trair as suas convicções se não fossem até ao fim. E o fato de terem enfrentado a morte de cabeça erguida tornou-se dignos da confiança de todos, mesmo após a morte. Se faço este paralelismo entre Jesus e Sócrates, não é porque os ache semelhantes. Queria apenas sublinhar que é impossível dissociar a sua mensagem da sua coragem. Um coringa em Atenas. Sócrates, Sofia. Ainda não discutimos tudo o que lhe diz respeito, como compreendeste. Dissemos algumas coisas sobre o seu método. Mas qual era o seu projeto filosófico? Sócrates era um contemporâneo dos sofistas. Como eles, preocupava-se com o homem e com a vida humana, não com os problemas dos filósofos da natureza. Um filósofo romano, Cícero, disse alguns séculos mais tarde que Sócrates trouxera a filosofia do céu para a terra, a introduzira nas cidades e nas casas e que tinha forçado os homens a refletirem sobre a vida e os costumes, o bem e o mal. Mas Sócrates diferia dos sofistas num ponto importante. Não se considerava um sofista, uma pessoa instruída ou sábia. Ao contrário dos sofistas, não pedia remuneração pelo seu ensino. Não, Sócrates denominava-se filósofo, no sentido mais genuíno do termo. Um filósofo é, na realidade, um amante da sabedoria, alguém que aspira a adquirir a sabedoria. Estás a seguir-me, Sofia? É importante no teu curso que compreendas a diferença entre um sofista e filósofo. Os sofistas eram pagos pelas suas exposições mirabolantes e esses sofistas estiveram presentes durante toda a história. Refiro-me a todos os mestres-escola ou sabichões que estão satisfeitos com seu pouco saber ou que se gabam de saber muito acerca daquilo que, na realidade, não conhecem. Certamente já deparaste, embora sejas jovem, com alguns desses sofistas. Um verdadeiro filósofo, Sofia, é alguém completamente diferente. Sim, é exatamente o contrário. Um filósofo apercebe-se bem que, no fundo, sabe muito pouco. Precisamente por isso ele procura sempre atingir o verdadeiro conhecimento. Por isso, Sócrates era um homem extraordinário. Sabia claramente que nada sabia acerca da vida e do mundo. E mais importante ainda, o fato de saber tão pouco atormentava-o. Um filósofo é, portanto, alguém que reconhece que há muitas coisas que não entende. E isso aflige-o. Deste ponto de vista, é porém mais sábio que todos os que se gabam do seu pretenso saber. A pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe, como eu disse. O próprio Sócrates dizia que sabia apenas uma coisa, isto é, que nada sabia. Presta atenção a isto, porque mesmo entre filósofos esta declaração é uma coisa rara. Além disso, pode ser perigoso declará-lo publicamente. Aqueles que perguntam são sempre os mais perigosos. Não é perigoso responder. Uma simples pergunta pode ser mais explosiva do que 1000 respostas. Conheces a história dos trajes novos do rei, Sofia? Na realidade, o rei ia nu, mas nenhum dos seus súbditos ousou dizê-lo. E, de repente, uma criança exclamou que o rei estava nu. Era uma criança corajosa, Sofia. Deste modo, também Sócrates ousou esclarecer quão pouco os homens sabem. Já falamos acerca da semelhança entre filósofos e crianças. Vou ser mais preciso. A humanidade é confrontada com questões importantes, para as quais não encontra facilmente as respostas corretas. Temos, então, duas alternativas. Podemos enganar-nos a nós mesmos e ao resto do mundo e fingir que sabemos tudo o que é preciso saber. Ou podemos fechar os olhos perante as grandes questões e desistir de uma vez por todas de ir mais longe. Desta forma, a humanidade divide-se em duas partes. Em geral, os homens ora estão totalmente seguros ou são indiferentes.
Uns e outros rastejam na pele do coelho. É como as cartas, quando se divide um baralho. Colocam-se as cartas pretas num monte e as vermelhas num outro. Mas de vez em quando surge um coringa no baralho, que não é copas nem paus, nem ouros nem espadas. Sócrates era como um coringa em Atenas. Não tinha certezas absolutas, nem era indiferente. Sabia apenas que nada sabia, e isso preocupava-o, por isso se tornou filósofo, uma pessoa que não desiste e que procura incansavelmente o saber. Conta-se que uma vez um ateniense perguntou ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio de Atenas. O oráculo respondeu: Sócrates. Quando Sócrates soube disso, ficou verdadeiramente admirado. Acho que ele riu, Sofia. Foi imediatamente para a cidade e procurou alguém que fosse tido por ele e por outros como sábio. Mas quando se provou que esse homem não conseguia responder com clareza suas perguntas, Sócrates reconheceu por fim que o oráculo tinha razão. Para Sócrates, era importante encontrar um fundamento seguro para o nosso conhecimento. Acreditava que esse fundamento residia na razão humana. Devido à sua forte convicção na razão humana, ele era um racionalista. O verdadeiro conhecimento leva a agir corretamente. Já referi que Sócrates julgava ouvir dentro de si uma voz divina, e essa consciência dizia-lhe o que estava certo. Quem soubesse o que era o bem, praticaria o bem. Segundo ele, o verdadeiro saber leva a agir corretamente. E apenas aquele que age corretamente se torna um verdadeiro homem. Quando agimos mal, é porque não sabemos agir melhor. Por isso é tão importante alargar o nosso saber. Para Sócrates, tratava-se especificamente de encontrar definições totalmente claras e universais para o que é justo e o que é injusto. Ao contrário dos sofistas, ele achava que a faculdade de distinguir o justo do injusto residia na razão e não na sociedade. Talvez não consigas engolir facilmente a última frase, Sofia. Vou tentar mais uma vez. Sócrates achava impossível que alguém fosse feliz se agisse contra suas próprias convicções. E aquele que sabe como atingir a felicidade vai, certamente, fazê-lo. Por isso, quem sabe o que está certo, fará o que está certo. Ninguém deseja ser infeliz, pois não? O que te parece, Sofia? Podes viver feliz se estiveres sempre a fazer coisas que, no fundo do coração, não aches corretas. Há muitas pessoas que mentem e roubam constantemente, outras que lançam calúnias. Pois bem, sabem que isso não é correto, ou justo, se preferires. Mas acreditas que isso as faz felizes? Sócrates não acreditava. Depois de ter lido a carta sobre Sócrates, Sofia guardou-a rapidamente na caixa e saiu de gatas para o jardim. Para se poupar a perguntas eventuais acerca de onde tinha estado, decidiu estar em casa antes que a mãe tivesse regressado das compras. Além disso, Sofia tinha prometido lavar a louça. Mal abriu a torneira, a mãe entrou com 2 enormes sacos de plástico. Ultimamente, andas com a cabeça nas nuvens, Sofia. Sofia respondeu sem refletir. Passava-se exatamente o mesmo com Sócrates. Sócrates, a mãe esbugalhou os olhos. Que pena ter de pagar com a vida, continuou Sofia muito pensativa. Sofia, já não sei o que hei de fazer. Sócrates também não. A única coisa que ele sabia era que não sabia nada. E, no entanto, era o homem mais sábio de Atenas. A mãe ficou pura e simplesmente estupefata. Por fim, afirmou: Aprendeste isso na escola? Sofia abanou energicamente a cabeça. Aí não aprendemos nada. A grande diferença entre um professor e um verdadeiro filósofo é que o professor acha que sabe muito, e procura constantemente colocar à força na cabeça dos alunos aquilo que sabe. O filósofo procura ir ao fundo das questões com os seus alunos. Bom, estamos a falar de coelhos brancos. Mas vou querer saber com que tipo de namorado é que tu andas. Se não, começo a pensar que ele não é bom da cabeça. Sofia voltou-se de costas para o lava-louça, apontando com a escova para a mãe. Ele é bom da cabeça. Mas é como um pernilongo que incomoda os outros, para lhes incutir uma nova maneira de pensar. Para com isso.
Acho que parece um pouco pretensioso e impertinente. Sofia inclinou-se de novo para o lava-louça. Ele não é sábio nem impertinente, mas procura atingir o verdadeiro saber. Essa é a grande diferença entre um verdadeiro coringa e as outras cartas do baralho. Disseste coringa? Sophia ace-nu affirmativamente. Já alguma vez refletiste no fato de, num baralho, haver muitas copas e ouros? Também há muitas espadas e paus. Mas há apenas um coringa. De que coisas tu falas, pequena? Que perguntas tu fazes? A mãe tinha arrumado todas as compras. Pegou no jornal e foi para a sala de estar. Sofia teve a sensação de que ela fechará a porta com mais força do que era habitual. Quando acabou de lavar a louça, foi para o quarto. Pusera o lenço de seda vermelho juntamente com as peças do Lego, bem em cima do armário. Retirou-o e observou atentamente. Hilda,